Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica, né? Chegamos finalmente aos famosos silogismos, né? Então eu vou ficar de olho para ver se o número de visualizações dos vídeos de silogismo e de falácias não vão ficar muito acima dos outros, tá? Porque eu acho que vai ter gente que só vai querer saber de silogismo e falácia, né? Tem sempre o cara que só quer saber de silogismo e tem a galera que quer aprender sobre falácias para falar que tudo que os outros estão falando são falácias, tá? Então, assistam todos os vídeos, por favor, né? A lógica ela tem que começar do conceito para pôr posição para o silogismo, né? Você não pode, tipo, só começar do silogismo, né? Mas nós chegamos, enfim, à lógica do raciocínio, né? A inferência mediata, então, inferência é o processo pelo qual, a partir de certas verdades conhecidas, a mente passa para outra verdade distinta dessas, né? Então, você vê que ela tem que partir de verdades que ela já conhece. Então, ela tem que começar a dar simples apreensão, como pressuposto, né? Depois, no juízo, no juízo vai ter alguma verdade, e assim a gente consegue passar para uma outra verdade, né? Então, há dois processos principais de inferência, que são a dedução e a indução. Na indução, a gente passa do particular para o geral, né? E na dedução, que é o que a gente vai ver hoje, a gente faz o contrário, a gente passa do geral para o particular, né? O famoso todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Então, a partir de algo que vale para todos os homens, em- eu deduzo algo que vale para um deles, que é Sócrates, né? Então, a inferência dedutiva é chamada de silogismo, pela qual, né, seria pelo qual, né, pelo silogismo, de duas proposições prosseguimos a uma terceira, cuja verdade segue necessariamente das anteriores. As proposições que já são dadas são chamadas de premissas, né? Então imagino eu que esse pré de premissa seja justamente aquilo que a gente já sabe antes, né? E a conclusão que vem depois, né? Algo que a gente aprende de novo. Na dedução, nós argumentamos do mais genérico para o menos genérico, portanto, ao menos uma das premissas deve ser uma proposição universal. O Padre Jorge coloca isso aqui, mas depois a gente vai ver as regras com mais detalhes. Isso é verdade, sim, mas tem muitas outras regras que a gente vai ver agora. A essência da dedução está em aplicar um princípio geral a um caso que recai sobre ele. Então a gente vai ver o famoso dictum de omnia e de nihil, que seria, né, tudo aquilo que é dito do todo é dito de cada uma das partes, né? E aquilo que é negado do todo é negado das suas partes. Mas isso é para o próximo capítulo. Então, para a gente juntar duas premissas, né, dois juízos e chegar num terceiro, alguma coisa tem que ligar essas duas proposições, né? Elas têm que ter algum elo que permite a gente juntar, basicamente, né? A gente vê que elas estão falando da mesma coisa, né? Então, é necessário existir uma conexão entre as duas premissas, e essa conexão é dada pelo termo médio, que é assim chamado porque está contido em um dos termos e contém o outro. Isso às vezes na negação ele não contém, né, mas ele tem uma relação de estar contido ou de não estar contido, né, e de conter ou não conter o outro. Isso é porque o Aristóteles ele sempre vai olhar para o silogismo, que a gente vai ver que chama silogismo de primeira figura, que ele justamente seria assim: homens são animais, animais são mortais, logo homens são mortais, né? Então, e nesse silogismo que seria o perfeito para Aristóteles, você pode ver que animais contém homens e animais está contido em mortais, né? Então seria homem é parte de animal, animal é parte de mortal, logo homem é parte de mortal. Então, como esse silogismo é o perfeito, assim, a, essa figura, né? A gente faz a teoria a partir dela. Então, animal seria aqui o termo médio, né? Porque ele faz essa mediação, né? Ele junta as duas premissas, né? Então, nós não estamos dizendo, porém, que ele se chama médio porque a extensão dele está no meio dos outros dois termos, né? Tipo, tem animais é maior do que homens, né? E mortais é maior do que animais. Então, ele estaria no meio em extensão, no sentido de ter mais seres, né? Todos os seres que são homens também são animais, então animais cabem mais seres. Mas, por exemplo, mortais, né? Será que tá, realmente tem plantas são mortais também, né? Então é maior ainda, mas isso não é necessariamente verdade. A questão não é a extensão
que está sendo levado em conta, né. Então o termo médio, os outros 2 termos são o quê? Extremos. Se o termo médio é o médio, os outros são o quê? Extremos. Apesar de que a gente pode ter silogismo, né, a gente vai ver, homens são animais, nenhuma planta é um animal, por exemplo, né, então animal já não estaria exatamente no meio. Mas ainda assim a gente pode chamar e chama de termo médio, porque ele que faz a mediação, né, o meio termo, ele liga, né, as duas premissas, né. Então o sujeito da conclusão é chamado de termo menor. E a gente geralmente bota "s", né, justamente de sujeito da conclusão. E o predicado da conclusão é o termo maior que a gente bota o "p" de predicado. Então quase sempre você vai ver ali aqui no vídeo, você vai ver assim: "S é P", né, na conclusão. Então por que que é isso, né, quer dizer, se a gente pensar, a gente viu isso no vídeo de divisão, né, uma proposição, ela traz para a gente o sujeito como sendo uma parte do predicado, né, então, homens são mortais, quer dizer que uma parte dos homens é uma parte dos mortais, né. Então o sujeito seria menor e o predicado maior. A noção mais ampla é o predi ampla é predi ah, isso, a noção mais ampla é predicada da menos ampla. Então, a premissa que contém o termo menor é a premissa menor, e a premissa que contém o termo maior é a premissa maior. Então, vocês vão me ver falando uma hora, o menor, quer dizer, o termo menor. O maior, quer dizer, o termo maior. Mas eu também vou falar a menor, que quer dizer a premissa menor. Ou seja, a premissa que contém o termo menor, e assim por diante. Então, na verdade, para a gente começar então a estudar o silogismo, a gente tem que escrever ali uma conclusão, né? E achar o sujeito da conclusão para ele ser o termo menor, né, então a gente volta nas premissas, a premissa que tiver esse termo vai ser a premissa menor, o outro termo da conclusão vai ser o termo maior, e a premissa que tiver o termo maior vai ser a premissa maior. Então a gente tem que distinguir entre a matéria e a forma do silogismo, né, a gente viu que o silogismo já é uma parte que trata mais da forma do pensamento, então a matéria não é tão importante. Na verdade, quando a gente está estudando, né, o silogismo, claro, quando você vai fazer um silogismo na vida real, você vai raciocinar na vida real, a matéria é importante. Mas no estudo do silogismo, aqui realmente a gente pode ignorar as coisas e só entender que tipos de premissas que permitem quais tipos de conclusão, né? Eu posso usar qualquer exemplo só para mostrar que quando que, por exemplo, o que que eu posso fazer com uma premissa universal negativa, né? E se a premissa menor for de um certo tipo, né? Qual a Entende? Eu só quero saber quais conclusões que seguem de quais tipos de premissa, quais tipos de conclusões seguem de quais tipos de premissa. Então, a matéria, o que seria matéria? A coisa exata da qual a gente está falando, né? Se eu estou falando de animais, se eu estou falando do socialismo, se eu estou falando da política, das estrelas, não importa, o que importa é o tipo de proposição, né, o tipo as propos o os tipo das premissas e o tipo da conclusão, se a conclusão segue necessariamente das premissas. Se as premissas fossem verdadeiras, né, se eu poderia afirmar necessariamente a conclusão também, isso que importa. Então acho que eu já acabei falando tudo sem ler o slide aqui, né. Um silogismo pode ser formalmente válido, mas falso com relação à matéria das premissas, né, então eu posso ter uma to por exemplo, aquele silogismo: "Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal". É que mortal, mas se eu fizer todos os homens são racionais, Sócrates é homem, logo Sócrates é racional. Mas eu posso estar me referindo, por exemplo, né, um exemplo bem besta, mas a um cachorro meu que eu chamo de Sócrates, né. E aí é falsa a premissa de que Sócrates é homem, e a conclusão também vai ser falsa. Mas, o raciocínio em si é válido, porque a questão é que se Sócrates fosse um homem, né, se eu estivesse me referindo ao homem Sócrates, né, então se a premissa Sócrates é homem fosse verdadeira, e todos os homens se a premissa todos os homens são racionais é verdadeira, né, se ela fosse verdadeira, também, a conclusão se sairia necessariamente. Então quando a gente estuda o silogismo, a gente não quer saber se a proposição é verdadeira, a gente fala: "Se ela fosse, eu poderia afirmar a conclusão?" Porque às vezes,
Não adianta nem as premissas serem verdadeiras, eu quero uma conclusão aqui, e você me dá um argumento, né, você me dá um silogismo, às vezes você não consegue garantir essa conclusão, mesmo que as premissas fossem verdadeiras, né. Um raciocínio errado tem isso, né, você pega premissas verdadeiras e conclui uma coisa que você não poderia concluir, né, então às vezes você nem precisa saber da verdade das premissas, né. Mas acho que eu tô fala, batendo muito na mesma tecla aqui, né. Nessa parte da lógica, queremos enumerar os tipos, né, então formas de raciocínios válidos, e não saber se as premissas são verdadeiras. Então eu tenho uma lista de raciocínios válidos, então eu já sei eu nem preciso saber do assunto, eu já sei que se o eu sei: "Opa, esse raciocínio, ok, agora eu só preciso garantir que as premissas são válidas", né, então a lógica me dá uma receita de raciocínios válidos, e aí eu só preciso saber agora se as premissas são válidas. O resto, se elas são verdadeiras, né, o resto a lógica já me garante que está certinho. Porém, né, é possível chegar a uma conclusão verdadeira a partir de premissas falsas. Então quer dizer, se eu tenho vamos lá, eu tenho premissas, eu estudo, né, eu sei que eu quero falar aqui? A gente falou que a gente estuda, né, o raciocínio, independente das premissas serem verdadeiras. Mas a gente pode chegar a uma conclusão verdadeira a partir de premissas falsas. Vamos ver o exemplo que o Padre Jorge dá. Todas as corujas são mamíferos, isso é falso, né? Todos os mamíferos são vertebrados, isso é verdadeiro. Então aqui eu tenho uma premissa falsa e uma verdadeira. Então, o raciocínio, ainda que o silogismo seja válido, né, seja a receita do raciocínio seja válida, seja uma receita que funciona, a minha premissa, todas as corujas são mamíferos, é falsa. Então, eu não posso garantir a verdade da conclusão. Mas a gente sabe que todas as corujas são vertebrados, né? Então isso é porque a gente sabe, mas não porque o raciocínio garantiu isso, né? Porque a premissa é falsa. Então ele diz aqui: "Podemos dizer S é P porque é M", né, basicamente é isso que a gente está falando. A gente está falando: "Todas as corujas são vertebrados, porque todas as corujas são mamíferos". Então, mas as corujas são vertebrados, só que não é porque elas são mamíferas, né, então o que ela está mostrando aqui, a gente está dizendo: "S é P", tá certo, S é P, porque o S é M, mas esse não é M, né, então, às vezes a gente pode ter uma premissa uma conclusão falsa, conclusão verdadeira a partir de premissas falsas. Porque lembra que a gente falou? Eu quero saber se as premissas sendo verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Mas as premissas podem ser falsas e a conclusão verdadeira, né? Lógico que a gente não se interessa muito por esses casos, né? Mas ainda assim é possível. Então vamos agora para as regras gerais do silogismo. São 6 regras e 2 corolários. Eu vou primeiro enumerar todas, né? Depois a gente vai tratar delas com mais detalhe. A primeira é: o silogismo deve conter 3 e apenas 3 termos. Ele deve conter 3 e apenas 3 proposições. O termo médio deve estar distribuído em ao menos uma das proposições, né, vocês lembram, o termo médio aparece 2 vezes, né, e você lembra que a gente falou do distribuído, né, de um termo distribuído. Eu falei para vocês que ia ser importante nessa questão do silogismo. Nenhum termo pode estar distribuído na conclusão, se não estava distribuído na premissa. Nenhuma conclusão pode ser tirada de 2 premissas negativas, se uma premissa é negativa, a conclusão deve ser negativa. E para provar uma conclusão negativa é necessária uma premissa negativa, né. Eu vi uma premissa negativa, eu sei que a conclusão é negativa. Eu vi uma conclusão negativa, eu sei que uma das premissas tem que ser negativas. Aí os corolários: nenhuma conclusão pode ser obtida de 2 premissas particulares. Se a premissa é particular, a conclusão também é. Mas ao contrário da outra regra, se a conclusão é particular, a premissa não precisa ser particular, né. Basicamente você pode pensar, sempre que você prova uma universal, por exemplo, eu fiz um silogismo, né, que provou para mim que todos os homens são mortais. Mas se todos os homens são mortais, eu posso dizer que alguns homens são mortais, né. Então o silogismo que prova para mim que todos os homens são mortais, também é um silogismo que prova que alguns homens são mortais. Por isso que a gente pode ter conclusões particulares, ainda que as premissas sejam universais, né. Agora vamos olhar com mais detalhe. Então a primeira regra é a dos 3 termos, né. A gente tem 2 proposições nas premissas, né, cada uma tem um sujeito e um predicado,
Então a gente tem 4 lugares para pôr termos, né, 4 espaços para botar termos ali, mas, a gente tem que ter um termo médio, né, aparecendo 2 vezes, pra justamente o termo médio que, junta as 2, né, dá um laço entre as 2 premissas. Então no total eu tenho sempre 3 termos, né, o Sócrates é homem, homens são todos mortais, né, eu tenho que ter esse homem numa e homem na outra para encaixar as 2, né, fazer a cola entre as 2. Então são 3 termos, mas então justamente para eu ter 3 termos, né, um termo que aparece nas 2, eu não posso ter um chamado meio ambíguo. Isso pode ocorrer em falácias, né, quer dizer, na verdade, quando se você visse um silogismo assim: "Todos os homens são mortais, todas as", sei lá, "nenhuma ave é um mamífero". Você sabe que não dá para fazer um silogismo a partir disso, né, isso aí é óbvio. Mas o problema é quando a gente tem um termo ambíguo, né, que pode significar 2 coisas diferentes. Então parece que tá um silogismo, né, mas não tá, na verdade não tem essa cola que liga as 2 premissas. Uma vez eu vi um cara fazendo um argumento, né, era um podcast americano que era de explicação da obra de São Tomás, né, e ele começava, né, fazendo uma brincadeira, né, que justamente ele queria, estava falando da distinção entre os vários tipos de temor, né, então temor pode ser medo, pode ser o respeito a Deus, né, então justamente ele pega 2 versículos da Bíblia, né, que fala assim: "O temor a Deus é o início de toda sabedoria, e a fé expulsa todo o temor", são 2 versículos, né. Então se você faz o silogismo, fica: "A fé afasta o início de toda sabedoria", mas é justamente não um temor, né, quando fala o temor a Deus é um temor reverencial, é um temor de, assim, você, se preocupar, né, você ter na sua mente, hã, o que Deus quer, né, você se importar com Deus e você ter medo, num certo sentido, né, de um respeito, né, por Deus, pelo que Ele quer. E o outro temor, que a fé afasta todo o temor, aí é medo mesmo. Você, quando você tem fé, você não sente medo, né. Você confia no amor de Deus, essas coisas. Então, na verdade, são 2 coisas diferentes. A gente fala, o a fé, como é que é? Vamos lá. Ah, o temor é o início de toda sabedoria, a fé afasta todo o temor, mas na verdade o que você está querendo dizer é o respeito, seria, tô colocando nas minhas palavras, né. O respeito a Deus é o início de toda sabedoria, e a fé afasta todo o medo. Então não tem um silogismo, né. Isso seria um exemplo ali bem complexo do meio ambíguo, né. Aqui também o padre Jorge dá outro, né: "Seres que não são livres são incapazes de pecar, escravos não são livres, logo escravos são incapazes de pecar". Mas o primeiro, né, quer dizer, a liberdade da vontade. Para você pecar, você tem que ter a vontade livre, porque aí você realmente escolheu algo que é ruim, né. Então quando, por exemplo, se eu não estou enganado, se um tigre ataca, né, uma pessoa, até mesmo num zoológico, esse é o instinto dele, né. Se ele mata ali uma criança, por exemplo, no zoológico, é o instinto dele atacar, né. Então não é uma escolha livre da vontade dele, por isso que ele não pecou, né. Mas você, se você mata alguém, né, uma morte, assim, sem justificativa, né, não é em autodefesa, nada, né, você escolheu matar aquela pessoa, por isso é pecado, né. Então, a maior denota a liberdade da vontade, aqui livre, né, seria a liberdade da vontade, e a outra liberdade civil. Então os escravos são livres na vontade, mas não são livres civilmente, né. Civilmente é feio, né, não são livres no civil, né. Então a regra 2, que é a regra do tem 3 proposições, né. Basicamente essa regra é só porque quando a gente tem 4, 5 proposições, a gente vai ver mais no futuro. Quando você fala assim, todos os homens são, hã, todos os homens são hominídeos, todos os hominídeos são primatas, todos os primatas são mamíferos, todos os mamíferos são vertebrados. Quando você vai fazendo isso, é um outro nome de não é um silogismo, né, inclusive você quebra esse argumento, né, esse raciocínio em vários silogismos. Então, uma regra é você só ter 3 proposições. É mais pela definição, porque o mínimo que você pode fazer é juntar 2 premissas e chegar numa conclusão, esse seria o mais básico. Então, os argumentos mais complexos são feitos a partir do silogismo, por isso que ele só tem 3 proposições. É mais uma definição, não é
Não é que vai ficar errado se tiver mais de uma, é que já é um outro tipo de argumento. Aí a regra 3 é a regra do termo médio distribuído em uma das premissas, né? Então o termo médio aparece nas duas premissas, porque ele vai juntar as duas premissas. Só que, se vocês lembram, distribuído, né, significava completo. Quando eu digo todos os homens, né? Quando eu digo alguns homens, não está distribuído, mas todos os homens está. Então, o problema é que o termo médio faz essa junção, mas se o termo médio não está sendo usado de forma completa em ao menos uma das premissas, eu não tenho garantia de que as duas premissas não tratam de coisas diferentes. Eu coloquei aqui, por exemplo, todos os homens são animais. Então você lembra que nas afirmativas o predicado não é distribuído. No caso, o termo médio que é animal é o predicado das duas premissas, né? Todos os homens são animais, todos os peixes são animais. Então o termo médio que é animal não está distribuído em nenhuma das duas. Se a gente fizesse uma conclusão, todos os animais são peixes, está errado, né? Então, por quê? Porque justamente os animais que são homens não são os animais que são peixes. Então, eu estou pegando duas partes diferentes e falando como se elas fossem a mesma coisa. Se eu tivesse colocado aqui um exemplo que eu gosto, todos os homens são animais, nenhum animal é uma planta, nesse nenhum animal é uma planta, agora o animal já está distribuído, né? Eu estou pegando todos os animais e separando eles de planta. Então, os homens que são esses animais, que são alguns desses animais, também estão sendo excluídos de planta. Aí eu já posso ter um silogismo válido. Então, sempre o termo médio tem que estar distribuído, para eu garantir que eu não estou falando de duas partes diferentes do termo médio, né? A regra 4, ela impede o processo ilícito do termo maior e menor. Essa é aquela regra também de distribuição, né? Que diz, se um termo está distribuído na premissa, desculpa, se ele está distribuído na conclusão, ele precisa estar distribuído na premissa. Se você também lembrar que o termo distribuído quer dizer completo, né? Se eu concluo algo a respeito de todos os homens, ou a respeito de todas as plantas, ou de todos os mamíferos, é porque a minha premissa tinha que falar de todos os homens, de todos os mamíferos, de todas as plantas. Senão, a minha premissa falava por exemplo, de uma parte dos homens, como é que eu vou concluir algo que vale para todos os homens, né? Isso na indução dá para fazer, mas a gente não está fazendo indução, a gente está fazendo dedução, em que a gente tem que falar algo de um todo e aplicar isso a uma parte, né? Lembra? Aquilo que é afirmado do todo é afirmado de cada uma das partes. Então eu posso falar que se todos os homens são mortais, alguns homens são mortais. Mas eu não posso partir do conhecimento de alguns homens, de alguns animais e chegar a uma conclusão que vale para todos os homens, para todos os animais. Então, basicamente isso, né? Se o termo estava indistribuído na premissa, ele tem que estar indistribuído na conclusão. Senão, eu comecei falando de uma parte do meu termo, né? E acabei concluindo algo que vale para todo o termo. Então, eu falei de coisas que não estavam garantidas na minha premissa, né? Então, não é um raciocínio válido. Aí a regra 5 é a regra da negação, né? Da dupla negação, é isso? Então, se a gente nega os dois extremos, né? Se eu falo nenhum homem é uma planta, nenhuma planta é um animal, né? Quer dizer, eu acho que é bem fácil de entender porque que a gente não pode concluir uma premissa afirmativa, né? Se, bom, eu dei um exemplo que nenhum homem é uma planta, nenhuma planta é uma bactéria, nenhum homem. Não tem como eu concluir que algum homem é uma bactéria ou algo do tipo. Mas eu acho que a grande dificuldade é entender por que eu não posso afirmar, chegar a uma conclusão negativa, né? Então, eu coloquei aqui, vocês desculpem essa figura bem simples, né? Na verdade, são duas figuras numa só. Se você olhar os dois círculos da esquerda, a gente tem um caso em que nenhum S é M, nenhum P é M, mas nesse caso, o S é P, beleza? Agora, eu também tenho, se você olhar as duas figuras da direita, um caso em que nenhum S é M, nenhum P é M, mas o S não é M. Então, quer dizer, você chega para mim falando assim: olha, Rui, nenhum S é M e nenhum M é P. Eu não sei qual dos dois casos você está falando.
O S pode ser P, né, isso aqui seria, por exemplo, todos os homens são racionais, todos os homens são racionais, isso a gente sabe, mas vamos dizer assim, nenhum homem é uma planta, nenhuma planta é racional. Tá, mas os homens são racionais. Ou eu posso ter um outro caso aqui, em que tem duas negativas, né? Nenhum S é M, nenhum M é P, mas o S não é P. Então, como é que eu vou concluir alguma coisa disso? Né? De duas negativas, pode ter uma relação entre o S e o P, mas pode não ter também. Então, não tem nem como a gente afirmar nenhum nem outro. Por isso que a regra é de duas negativas, não se pode afirmar nada, não se pode concluir nada, desculpa. Aqui, às vezes, eu uso afirmar no sentido de concluir, né, mas o certo é concluir, porque a gente pode concluir uma negação, né, então eu não estou afirmando, eu estou negando. Mas então de duas negativas, não se conclui nada, porque de duas negativas o S pode estar separado do P, ou o S pode estar junto do P. Nos dois casos aqui que vocês estão vendo, a gente tem S não é M e S não é P, mas qual dos dois que é? Não tem como garantir. A regra 6 é a regra de se tem agora isso era para duas negativas, e se a gente tiver uma só? Se a gente tem uma premissa negativa, a conclusão é negativa, e se a conclusão é negativa, também uma das premissas tem que ser negativa. Então, você imagina, né, o S estando dentro do M, por exemplo, né, e o M separado do P. Então, não tem como eu ligar o S com o P, se ele está separado, né. Então, você tem ali o caso de uma das nossas premissas. Eu coloquei uma imagem? Ah, não coloquei. Mas eu acho que esse caso é fácil de entender, né. Se você está separando alguma coisa do termo médio, né, você não consegue afirmar uma relação entre o S e o P, né, porque, hum, uma vai ser negativa, a outra afirmativa. Então você está ligando um dos termos com um M, né, mas o outro termo está sendo separado. Então o que você tem que concluir é de uma separação entre o S e o P. E se você está afirmando, né, isso seria o caso da premissa negativa, a conclusão é negativa. Agora, se você conclui algo negativo, você tem que ter separado um dos termos do M, né? Se os dois termos estão juntos com o M, né? Do tipo S é M, M é P, a sua conclusão tem que ser afirmativa. Você tem que ligar o S com o P. Então, o único jeito de você ter uma conclusão negativa é se uma das premissas separa um dos termos do M, né? Se você não permite com que o termo médio ligue o S com o P. Deveria ter colocado um exemplo aqui, desculpa, mas de qualquer forma, uma premissa negativa implica numa conclusão negativa, uma conclusão negativa requer uma premissa negativa. Espero que a falta de figura não tenha atrapalhado, tá? Aí a gente vem dos corolários, né? Eu usei essa palavra, talvez vocês tenham pensado que é um corolário, né? Eu deveria ter explicado. Corolário é uma regra, mas na verdade ela é uma conclusão das outras regras, né? Geralmente você tem um teorema e aí você tem tipo um corolário, por quê? O teorema é mais geral, mas tem uma parte do teorema que é uma consequência do teorema que é importante, né. Às vezes essa consequência, ela é mais importante do que a regra geral. Então a gente vai ver aqui que essas 2 regras, a gente vai se basear nas regras anteriores, né. Em nenhuma das 6 regras que a gente viu até aqui, a gente usava as outras, cada uma era independente. Mas nessas 2 regras, a gente se baseia nas regras anteriores, por isso que elas são corolários, né. No fundo, elas não são regras em si mesmas, são sub-regras, por assim dizer. Mas elas são bem importantes, a gente vai usar elas bastante. Então, o primeiro caso é 2 particulares, a gente não consegue concluir nada. Então, a gente não consegue concluir nada nem de 2 negativas, nem de 2 particulares, né. Então, a gente pega aqui os 3 casos possíveis, né, pode ser as 2 serem as 2 particulares serem, afirmativas, as 2 serem negativas, uma afirmativa e outra negativa. Aqui a gente não está olhando, se qual é a maior e qual é a menor. Existe uma diferença entre um silogismo em que, por exemplo, pegar esse terceiro aqui, é diferente, bom, é que nesse caso não funciona, né, é impossível você fazer um silogismo com isso. Mas é diferente eu ter um silogismo em que, por exemplo, a premissa maior é uma A e a menor é a E, de um silogismo em que a maior é a E e a menor é a A. Então, faz diferença, né, mas aqui a gente vai só analisando a qualidade e a quantidade dessas 2 premissas, a gente vai ver que não tem como a gente usar 2 particulares. Qual que eu coloquei primeiro aqui? Então acho que eu comecei com a
na ordem que está aqui. Quando a gente tem duas is, duas particulares afirmativas, elas não distribuem nem o sujeito nem o predicado, né? Afirmativas não distribuem o predicado, particulares não distribuem o sujeito. Então, uma particular afirmativa não distribui sujeito nem predicado. Então, dos 4 lugares que a gente tem para botar termos, né, nessas duas premissas, a gente não tem nenhum lugar em que o termo vai estar distribuído. Mas a regra do termo médio diz que ele tem que estar distribuído ao menos uma vez. Então não tem como a gente garantir, né, que a gente está usando o termo médio como um todo. A gente sempre vai estar naquele caso em que a gente pode estar falando de duas partes diferentes, né? A gente está falando dos homens que são animais, dos peixes que também são animais, mas a gente não pode falar que os homens são peixes, né? Justamente porque não tem termo distribuído, não tem como o termo médio estar distribuído. Aí, você vê que a gente usou a regra do termo médio, né? Que é o que eu falei, por isso que é um corolário. Agora, o silogismo ó, é, vocês vão ter que se acostumar com eu falando ó, silogismo ae, quando a gente colocar a conclusão, né? A, E, O. Então, espero que não fique muito confuso, tá? Mas quando as premissas são ó, né? Duas particulares negativas, a gente tem duas premissas negativas, então violamos a regra 5. De novo, você viu que a gente usou uma outra regra para provar. Então, nós já vimos que nós não podemos concluir nada usando duas i's nem duas o's. Agora, quando a gente tem uma i e uma o, a premissa negativa, né, que é a o, implica numa conclusão negativa. É uma das regras que a gente falou. Ou seja, o predicado da conclusão, que é o termo maior, estará distribuído. Então, a gente já tem um termo distribuído aqui, que é o termo maior. Mas pela regra 4, o termo médio também está distribuído. Então, para a gente fazer esse silogismo com uma i e uma o, a gente tem que ter dois termos distribuídos, o maior e o médio. Mas, se você fizer ver quantos termos estão distribuídos nessas duas premissas, é um só, né? A i não distribui nada, a o distribui só o predicado. Então, a gente precisa de dois termos distribuídos, mas a gente só vai ter um. Por isso, não dá para a gente fazer um silogismo com ela, né? Beleza. Aí essa foi então a regra 7. Regra 7, duas particulares, esquece, né? A gente falou isso no começo, né? O Padre Jorge falou que como é um silogismo, vai de um caso geral para um particular, sempre uma das premissas tem que ser universal, né? Ao menos uma. E aqui a gente tem duas particulares, não dá para concluir nada. Agora o outro caso é o caso de que se a premissa é particular, a conclusão é particular. Lembrando que a gente pode ter duas premissas universais e uma conclusão particular. Mas se a premissa for particular, a conclusão é particular também. É, é- bom, não vamos explicar de jeito, vai. Então, de novo, indiferente de ser maior ou menor, e eu de ser a premissa maior ou menor, eu estou falando isso porque a partir desse slide, a gente vai começar, quando eu falar AI, vai ser diferente de IA, né? Porque a gente vai sempre colocar a maior antes e a menor depois. Então, um silogismo AI é diferente de um IA e assim por diante. Mas, por enquanto, a gente já está independente de qual é a maior e qual é a menor, tá? Quando a gente tem a AI, a gente só tem um termo distribuído, né? Que é o sujeito da A. Então, esse deve ser o termo médio. Então, o termo médio distribuído, a gente tem um lugarzinho para ele ficar distribuído ali no sujeito da A. Agora, se a conclusão fosse universal, o sujeito, né, de uma universal está distribuído, então o termo menor estaria distribuído na conclusão. Mas pelas regras que a gente viu, um termo distribuído na conclusão precisa estar distribuído na premissa. Então agora a gente precisaria de mais um termo distribuído, termo médio e o termo menor. Mas na AI, a gente só tem um lugar para distribuir ele, que é o sujeito da universal, da A. Então, para colocar uma conclusão universal, né, nesse silogismo, a gente precisaria violar uma das regras. Logo, a conclusão é particular. A AO significa que a gente vai ter uma conclusão negativa, por causa da premissa O, que é negativa. Então, sendo negativa, né, o predicado da conclusão vai estar distribuído, ou seja, o termo maior distribuído, né? Então, ele também tem que estar distribuído na premissa. O raciocínio é parecido, né? E quantos termos a gente tem aqui? A gente tem dois.
Então a gente tem 2 termos distribuídos na 2 lugares para pôr termos distribuídos, né, o sujeito da A e o predicado da O. A gente já sabe que o termo médio vai estar distribuído e o termo maior. E de novo, se a conclusão for universal, o termo menor também tem que estar distribuído. Então a gente precisaria de 3 termos, o maior, os 3, né, o maior, o menor e o médio. Mas a gente só tem 2 lugares para pôr termos distribuídos. Então o único jeito da gente fazer esse silogismo funcionar é pegando o termo menor, né, e não distribuindo ele na conclusão, ou seja, conclusão vai ter que ser particular. Aí eu só preciso distribuir então o médio e o maior. Eu tenho 2 lugares para eles. Um vai estar no sujeito da A, o outro no predicado da O. Então agora só faltam duas, né? Falta A e I, que de novo é o mesmo raciocínio. Talvez se vocês quiserem pausar e tentar, né? Mas eu vou continuar aqui. A gente tem a E é negativa. Conclusão negativa. Então o termo maior está distribuído na conclusão, porque ele é o predicado da conclusão, a conclusão é negativa porque a E é negativa. O termo médio tem que estar distribuído sempre. Então a gente já tem 2 termos que estão distribuídos, o médio e o maior. O médio sempre, né, e o maior por causa da conclusão negativa. Mas quantos termos a gente tem que estão distribuídos nessas duas premissas? A gente tem o sujeito e o predicado da E, né? A E distribui os dois, a I nenhum. Então eu só posso ter 2 termos distribuídos e eu já tenho esses 2 termos, né, que são o médio e o maior. Se eu tentar fazer uma conclusão universal, eu preciso distribuir nas premissas o termo menor também. Então não dá. Então, de novo, o termo menor tem que ser, tem que não, desculpa, a conclusão tem que ser parcial. Acho que isso, eram esses os 3 casos. Ah, tem o EO, né? Esse último não vale porque tem 2 negativas, né? Então não tem como concluir nada dele. Esse caso nem entra, né? Então vamos lá. A figura e os modos do silogismo. A gente falou da diferença entre forma e matéria do silogismo, mas o silogismo, a forma dele tem 2 aspectos, tem o modo e a figura. A figura a definição é a forma como determinada pela posição do termo médio nas proposições. Então a gente falou até agora que tem que ter 3 termos e tem cada premissa tem um sujeito e um predicado, né, e a conclusão é sempre SP, porque M é termo médio, né. Então, só que ela pode ser como que esses termos estão na proposição? O termo médio pode ser o sujeito de uma e o predicado da outra, pode ser o predicado das duas, pode ser o sujeito das duas, né. Ele pode ser o sujeito da maior ou o sujeito da menor, né, assim por diante. Então a gente chega na definição de 4 figuras. A quarta figura é bem estranha, a gente vai ver, e Aristóteles só usava as 3 primeiras e ele preferia a primeira, mas tudo a seu tempo, né. Então a definição é assim: o termo médio, na figura 1, o termo médio é predicado da menor e sujeito da maior. É fácil de lembrar, porque você lembra daquele exemplo que a gente fez, você faz assim: todo A é B, todo B é C, logo todo A é C, né. Se você pegar esse silogismo, ele está começando com a premissa maior, né, todo A é B, e ele depois vem a maior, todo B é C. Então é o caso em que se você começa com a menor e coloca a premissa maior logo depois, o termo médio realmente fica no meio das duas, né. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, mas imagina que essa SM tá aqui antes, então fica SMMP. Então você pensar que é tipo, lembra que o predicado, ele é sempre maior do que o sujeito, né. Então o médio é maior do que o S, né, que é o menor, porque ele é o predicado do S, e o maior é maior do que o médio, porque é predicado dele. Então essa figura tá tipo a ordem corretinha, né. O termo médio é maior do que o menor, e ele é menor do que o maior. Então, esse seria o jeito de lembrar. Eu acho mais fácil do que você pensar, é predicado da menor, sujeito da maior, né. Apesar de que, assim, daqui para frente, a gente vai escrever desse jeito, sempre a premissa maior primeiro e a premissa menor depois. Porque seria o caso geral e o caso particular depois, né. Não que essa premissa seja particular, mas o caso geral, né, o todo aqui e a parte, basicamente isso. Então a figura 2, o termo médio é predicado das duas. Figura 3, ele é o sujeito das duas, né, o termo médio.
E a figura 4 é o contrário da 1. Então, o termo médio é predicado da maior e sujeito da menor. Então, esse seria a figura, né? É a relação dos termos, se o termo médio é sujeito de qual, é predicado de qual. E a outra questão é o modo, é outra parte da forma do silogismo. O modo, então, é a forma como determinada pela qualidade e quantidade das premissas. Então, aqui a gente não estava falando se essa premissa maior aqui, ela é uma A, todo o M é P, nenhum M é P, algum M não é P, algum M é P. A gente não falou, a gente só está olhando a relação entre o termo médio e os outros termos, né? A princípio, a gente tem 16 possíveis, né? São 4 para a primeira, 4 para maior, 4 para menor, dá essas 16 combinações aqui. Porém, a gente tem que eliminar. Ai, desculpa. Eu acabei fechando aqui a minha apresentação. Desculpa, gente. A gente tem que primeiro eliminar aqui, tem uns casos que é duas negativas, duas particulares, né? Que é tudo aquilo que a gente já viu que não pode ter. Além disso, a gente tem o problema do caso IE, tá? O caso EI, tudo bem. Mas o caso IE, a gente tem o seguinte, tem a conclusão, então, desculpa, I é a maior, E é a menor. Então, a conclusão é negativa, certo? Então, o termo maior está distribuído na conclusão, então ele tem que estar distribuído na premissa, né? Então, o termo maior está distribuído na premissa maior, mas a premissa maior é justamente a I, que não distribui termo nenhum. Então, esse termo também tem que ser eliminado. Sobram, então, né, junto com o IE, com as duplas negações e as duplas particulares, a gente tem esses 8 modos de silogismo válidos. Porém, eles não se aplicam a todas as figuras, né? A gente fez uma análise ainda sem relacionar as figuras, mas só esses silogismos são válidos. Se aparecer um silogismo para você com uma EI, por exemplo, não, desculpa, uma EI tá certo, uma IE, ou uma IO, você já pode eliminar. Agora, se for um desses, você ainda não tem certeza absoluta, mas tá num bom caminho. O jeito de lembrar é esse aqui, ó. Os modos válidos são o EI ou aqueles que têm ao menos uma A. Eu coloquei entre parênteses que o E e o seria a conclusão, né? Então você tem uma maior E, uma menor I e uma conclusão O é válido para qualquer figura, tá? Mas basicamente você lembra assim, os modos válidos são EI ou aqueles que têm ao menos uma A. Então você chega um silogismo para você, você olha a primeira figura, você olha as premissas. Tem uma A? Não. É EI? Não. Então esquece, não é válido. Mas do contrário, você não pode concluir a validade. A gente vai ver que tem regras mais específicas. Então vamos às regras das 4 figuras, né? Porque aqueles modos que a gente viu não são todos válidos em todas as figuras. A figura 1, como que a gente descobre a regra dela? Eu coloquei a fotinha dela aqui, né? A gente começa assim: vamos supor que a menor seja negativa. Se há uma premissa negativa, conclusão negativa. Conclusão negativa, termo, o predicado dela, né, que é o termo maior, está distribuído. Se o termo maior está distribuído na conclusão, ele está distribuído na premissa, né? Eu não posso concluir algo a respeito de todo o P se a minha premissa não tratar de todo o P. Porém, para esse P estar distribuído aqui também, essa premissa tem que ser negativa também. Então a gente começa supondo que essa menor é negativa, a conclusão é que a maior também tem que ser negativa. Mas não é possível duas negativas. Logo, é impossível que a menor seja negativa. A menor ser negativa implica em violar necessariamente alguma outra regra. Então, uma das regras é que a menor é sempre afirmativa. Então, se a maior é afirmativa, vocês lembram que nas afirmativas o termo médio não está distribuído, né? O termo médio só está distribuído nas negativas. Mas a regra do termo médio é que ele tem que estar distribuído em uma das premissas. Ele não está distribuído na menor, logo ele tem que estar distribuído na maior. Mas para ele estar distribuído na maior, ela tem que ser universal. Então,
A segunda regra é que a maior é universal. Então, aqui a primeira regra, a menor deve ser afirmativa. Segunda regra, a maior deve ser universal. Então, a regra um exclui o AE e o AO. A regra 2 exclui o IA e o OA. Então, sobraram AA, AI, EA e I. Que se a gente colocar a conclusão, né? Pega aqui, ó, AA. A gente tem duas universais, então a gente não tem nenhuma particular, então a conclusão pode ser universal. A gente não tem negativas, então a conclusão é afirmativa, então fica A, tá? Se vocês acho que é um exercício interessante você provar que a conclusão desses silogismos aqui tem que ser justamente a terceira letra que está aqui, né? Então eu vou deixar para vocês fazerem, beleza? Então vamos para a segunda figura, termo médio como predicado das duas proposições. A regra do termo médio, né, ele tem que estar distribuído em ao menos uma, mas ele só pode estar distribuído como predicado de uma proposição se se essa proposição for negativa. Então a gente já tem uma das regras, que é o termo uma das premissas é negativa. Só um minutinho. Então, sendo uma das premissas negativas, a conclusão tem que ser negativa também. Conclusão negativa, o, o termo maior está distribuído na conclusão. Se ele está distribuído na conclusão, se eu estou concluindo algo a respeito de todo o P, eu tenho que estar afirmando eu tenho que estar dizendo na minha premissa algo a respeito de todo o P. No caso, né, então, tem que ser todo o P é M. Então, a segunda regra é que a premissa maior é universal. Então, as regras que a gente achou para a segunda figura, né? Uma das premissas deve ser negativa e a premissa maior deve ser universal, né? Então, isso exclui aí alguns aqueles modos que a gente viu, né? E sobram então EA, AE, EI e AO. Então, a gente coloca aí as conclusões. Depois a gente vai ver que tem as mnemônicas, né? Pra gente lembrar disso certinho. E se você fizer as 7 regras, as 8 regras, né, que a gente viu no começo, elas são a mesma coisa que essas regras específicas das figuras, né? Mas é sempre bom conhecer também, né? Então, a terceira figura eu sempre olho, né? Tá ali o termo médio como sujeito das duas premissas. Eu sempre olho e falo, o termo médio tem que tem que estar distribuído em ao menos uma das premissas, né? Então eu falo, uma delas tem que ser universal, mas essa já é uma das regras gerais do silogismo, né? Que ao menos uma das premissas deve ser universal. Então eu sempre me confundo com isso, né? E fico com cara de bobo. Mas a gente faz o mesmo raciocínio que a gente fez para a figura 1, que a gente vai negar a premissa menor, e a gente vai ver que se a gente faz isso, a gente também tem que negar a maior, e aí não tem como fazer nenhum raciocínio, né? Ou seja, a menor tem que ser afirmativa. Então, a gente nega a premissa menor, a gente encontra que a conclusão tem que ser negativa também, né? Então, o P, que é o termo maior, ele fica distribuído na conclusão, porque a predicado de uma negativa é distribuído. Então, se o P está distribuído na conclusão, ele tem que estar distribuído na premissa, mas para ele estar distribuído na premissa, é porque a premissa maior também tem que ser negativa. Então, temos aí duas negativas, então a, a premissa menor tem que ser afirmativa. A segunda regra, né, agora que a gente sabe que a menor é afirmativa, o termo menor não pode estar distribuído na. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de cabeça, sem ler o slide. Então, a menor é afirmativa. Então o termo. Acho que é o termo médio, né? Não, porque ela é afirmativa, ela pode ser universal. Então, sendo a menor afirmativa, o termo menor. Tive que ler o slide, desculpa. O termo menor não está distribuído na premissa. E não pode estar distribuído na conclusão. Logo, a conclusão deve ser particular. Aí, mesmo que a premissa menor pode ser universal, mas a conclusão tem que ser particular.
Então aqui a gente tem as 2 regras, a menor deve ser afirmativa, a conclusão deve ser particular. Então a primeira regra exclui 2 casos, mas a segunda, ela trata da conclusão, então ela não exclui nenhum dos modos que a gente viu antes, né, dos modos das premissas. Então tem muitos modos válidos, né, mas você vê que a letra que a gente coloca depois do final é sempre uma I ou uma O, né, porque ela tem que ser particular. Então vem a figura 4, né, essa eu nunca consigo lembrar, então eu vou só ler o slide mesmo. Para que o termo médio, eu escrevi termo média, mas para que o termo médio seja distribuído, ou a maior deve ser negativa, ou a menor universal. Se a menor for afirmativa, Se a menor for afirmativa, o termo menor não estará distribuído na premissa, então ele não pode estar distribuído na conclusão, que deve ser particular. E no caso da conclusão ser negativa, o termo maior estará distribuído, devendo estar distribuído também na premissa maior, que será universal. Então fica assim: se a maior for afirmativa, a menor deve ser universal. Se a menor for afirmativa, a conclusão deve ser particular. E se a conclusão for negativa, a maior deve ser universal. Então a gente tem como modos válidos esses daí, que estão embaixo. Então a gente tem para guardar, a gente tem 19 modos válidos, né? Que a gente usa essas regras mnemônicas. A gente vai ver que quase tudo nessas regras tem um significado, tá? Mas a princípio, a gente olha para as vogais. As vogais dessas mnemônicas são aquelas 4 letras que indicam os modos, né, as qualidades e quantidades das proposições. Então, o primeiro aqui é Bárbara, né? Ele significa que na primeira figura, por isso que está um aqui, tem um silogismo válido que é o AAA. Então, todos os animais são mortais, todos os homens são animais, todos os homens são mortais, né? E assim por diante. Então, aqui um silogismo de terceira figura aceita um silogismo com a maior universal afirmativa, com a menor universal afirmativa e a conclusão afirmativa particular, né? Então tem essas regrinhas para a gente guardar. Eu só guardo da primeira figura, mas então algumas características dos modos, né? 5 deles nos dão conclusões universais. Mas sempre que eu tenho a universal, eu posso afirmar a subalterna. Então tem 5 modos que são chamados modos subalternos, que são de menor importância e não foram colocados aqui, porque só você saber que se você pode concluir a universal, você pode concluir dela a particular da mesma qualidade, né? Então não tem para que você fazer isso, né? Se você quer provar que todos os homens são mortais, desculpa, que alguns homens são mortais, você prova que todos os homens são mortais e aí, por consequência, né, alguns homens também vão ser mortais. Aí alguns desses modos, né, que são o Darapti, Felapton, Fesapo e Brahmantip, são às vezes referidos como silogismos fortalecidos, né? Eu não consegui traduzir direito, mas eles têm mais força do que é necessário. Isso quer dizer que a gente pode ter a mesma conclusão reduzindo a quantidade de uma das premissas universais. Então, se você olhar o Darapt é de terceira figura, esse primeiro aqui. Então, você vê que ele tem duas universais, então ele poderia ter uma conclusão universal, mas como ele é de terceira figura, a conclusão tem que ser particular. Então, eu posso colocar aqui eu não tenho certeza se é na maior ou na menor, mas aí você pode trocar e diminuir aqui, né? Colocar um i em uma dessas duas, né? Não nas duas ao mesmo tempo, né? Mas ainda assim você vai poder concluir a mesma coisa, né? Então ele fala, nos 3 primeiros, o termo médio está distribuído 2 vezes, e em Brahmantip o termo maior está distribuído apenas na premissa. Então você pode transformar alguma dessas universais em particulares e continuar com a mesma conclusão, né? Ele tem, ele tem uma premissa universal quando ele só precisava falar de uma parte do, do termo, né? Aí, como o Aristóteles achava que a primeira figura era o único que tinha uma validade, que a conclusão tinha uma validade absolutamente evidente, né? Que ele chama de teleios, né? Telos teleologia é finalidade, né? Você cumprir a finalidade. Então, você
perfazer, né, perfeição. Então ele gostava de transformar as outras figuras na primeira figura. Ah, então a validade das outras figuras só é explícita quando transformamos elas nas primeiras figuras, processo que os escolásticos chamavam de redução. Então a gente, como para saber quais eram as proposições do do silogismo, a gente usava as vogais, para fazer a redução a gente usa as mnemônicas. Então você lembra que a primeira linha era Bárbara, Celarent, Dari e Fério. Então era B, C, D, F. Todas as outras mnemônicas também vão começar em B, C, D ou F. Por quê? Eu vou lá na terceira figura, Bramantip. Bramantip começa com B. Então, quando eu fizer a redução do Bramantip, ela vai se transformar na, na primeira figura, né, no silogismo de primeira figura, que também começa com B, que é Bárbara, né? Então, Cesare, que é a segunda figura, vai se transformar num Celarent, que é o silogismo de primeira figura, que também começa com a letra C. Ah, é justamente o que eu coloquei aqui no slide. Então, a primeira figura é o equivalente dele a primeira letra é o equivalente dele na primeira figura. Então, tem dois jeitos de fazer esse, que é o direto, o ostensivo e o indireto. Então, para fazer o direto, é, o, é um processo que a gente muda ali, vai trocando o, a ordem ali e chega no equivalente à primeira figura. No indireto, a gente faz uma contradição. A gente contradiz a conclusão e mostra que ela viola uma das premissas, né? Então, primeiro, para fazer a redução, né, direta, a gente usa as outras consoantes. A primeira é para saber em qual silogismo que ele vai se transformar. Mas as outras consoantes, elas, elas estão sempre após uma vogal e ela mostra a maneira com que essa proposição vai ser convertida. Então, se você lembra o simpliciter, é para a I e a E, porque é só você trocar a ordem, né, do sujeito pelo predicado. A I, se alguns homens são, sei lá, mortais, alguns mortais são homens, né? E na E também, se nenhum homem é uma planta, nenhuma planta é um homem. A muta é quando você troca as premissas em si de lugar. Isso é só para manter o padrão de sempre ter a premissa maior primeiro, né? E a C é quando é por contradição, então é um método indireto. Mas é só você pegar aqui, ó, disamis, que é a terceira figura. Então a gente vê aqui que tem D, então ela vai se transformar num silogismo de primeira figura, que é o dari. Então, ó, aqui está o disamis, né? Você vê que é um silogismo de terceira figura. Ah, espero que vocês estejam vendo o meu mouse, né? Mas talvez esteja pequeno, mas então, o silogismo de terceira figura, porque o termo médio é sujeito das duas proposições. Então, aqui, ó, disamis, certo? São as letras que indicam o modo, né? E aqui a gente tem um silogismo de primeira figura, né? Que foi esse disamis foi transformado nesse silogismo de primeira figura, tá certo? É que aqui você vê que agora o P é o termo menor e o S é o termo maior, né? Então, mas é a primeira figura. Então, que é um dari, que é o silogismo de primeira figura. Então, o D de disamis virou dari de a primeira figura. Então, a gente vem aqui e olha, tem um S depois da primeira vogal. Então, a gente vem aqui e troca o M e P por P e M. É que aqui no final vai ter um M, né? Então a gente vai trocar elas de lugar, que nem tá aqui, ó. A que estava embaixo foi para cima, a que estava em cima foi embaixo. Mas o certo seria primeiro começar com essa aqui. Então a premissa maior, esse I que é M e P virou P e M. Aí agora na próxima que é o a gente tem uma mudança, né, da ordem das premissas. E o I aqui é porque a conclusão também mudou de ordem, né? O S e P virou P e S. Então, se eu entendi direito, sempre que tem um S no final tem que mudar, né? Porque quando você faz uma conversão da conclusão, o termo maior virou o termo menor e o termo menor virou o maior. Então você troca a ordem das premissas para ficar sempre a maior primeiro, né? Que é o nosso acordo em si, né? Porque senão você tem que trocar a ordem das letras nas mnemônicas, né? Então muda tudo, né? Tem essa convenção. Aí os silogismos, que são o barroco
e o bocardo, né, como você pode ver, eles têm um O, né, bocardo, barroco, então não tem como a gente reduzir pelo método direto, porque a O não pode ser convertida, né. Ali no dízames a gente pode trocar aí, porque a gente pode fazer, né, o alguns homens não sei o quê, então algum não sei o que é homem, você pode inverter, mas a O não tem como fazer isso, né. Se vocês não lembram disso, tá no vídeo de inferência imediata, né. Então o que a gente faz é que com a contradição a gente pode transformar ela numa A, que justamente a gente quer já tem uma A aqui no barroco e no bocardo, então a gente transforma na verdade a conclusão, né, num A também negando ela e a gente tem um silogismo de primeira figura. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, a gente pegou um barroco, vamos lá que é terceira figura, então vamos ver se está certo. Todas as baleias são animais aquáticos, alguns mamíferos são animais aquáticos. Terceira figura, né, porque olha, eu estava até esquecendo. Deveria ser, acho que é a segunda figura, né, porque alguns mamíferos não são baleias, mas porque o termo médio não, tá certo, animais aquáticos é o predicado, então é a segunda figura, né. Animais aquáticos é o termo médio está no predicado, então é segunda figura, acho que está errado aqui, né. Ou só se aqui deveria estar escrito bocardo, mas então a conclusão, alguns mamíferos não são baleias, né. Todas as baleias são animais aquáticos, alguns mamíferos não são animais aquáticos, alguns mamíferos não são baleias. Esse silogismo está certo. Então a gente pega a conclusão que alguns mamíferos não são baleias, a gente contradiz ela, que é todos os mamíferos são baleias, de uma O, alguns não são, todos são, né. Eu usei essas cores para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então a gente pega a outra premissa A, lembra que uma premissa já era A. Agora a gente pegou a conclusão, que é uma O, e transformou numa A. Então a gente junta as duas As e forma um silogismo bárbaro, porque a gente quer. Lembra que os indiretos a gente transformou num silogismo de primeira figura. Então aqui a gente também vai montar um silogismo de primeira figura. Então, todas as baleias são animais aquáticos, todos os mamíferos são baleias, todos os mamíferos são animais aquáticos. Mas a premissa original, né, era alguns mamíferos não são animais aquáticos, que justamente contradiz aquilo que a gente acabou de descobrir, né. Então a gente vê que se a gente não consegue converter as proposições, né, mas se a gente tentar mudar a conclusão, dizer que essa contradição é falsa, a gente contradiz uma das premissas, né, então é um jeito de provar, usando um silogismo de primeira figura que é evidente, que esse silogismo, tá certo. Então bem interessante, né. Aí fala um pouquinho sobre a superioridade da primeira figura, ela é a mais evidente, que você já quando você coloca do jeito do Aristóteles, né, que é a premissa menor primeiro, né, todos os homens são animais, todos os animais são mortais, todos os homens são mortais, né, você já encaixa uma na outra, né, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. O que é interessante também, além disso, é que a gente pode obter dela todas as variedades de qualidades e quantidades. Se você lembra, não sei se vocês já decoraram, mas os silogismos da primeira figura são Bárbara, Celarent, Dari e Fério. Então, um acaba com A, o outro acaba com conclui, né? A conclusão de um é a conclusão do outro é E, a conclusão do outro é I e do outro é O. Então, eu consigo concluir a todos os tipos de qualidades e quantidades. Na segunda figura é só negativas, né? Porque uma das premissas é negativa. Na terceira figura, as conclusões têm que ser particulares, né? E também é interessante porque ele é o único em que a gente consegue uma conclusão afirmativa universal, que é o bárbara, né, porque o que a gente quer na ciência a gente não quer tanto falar: "Ah, nenhum dessa coisa tem essa propriedade". Às vezes sim, né, mas a gente também não quer falar que algumas coisas têm essa qualidade, né, a gente quer pegar um objeto, né, um ser e falar: "Todos os seres desse tipo são desse jeito". Então por isso que a gente quer concluir afirmações universais, isso dá para fazer isso na primeira figura, por isso que ela é bem legal. Então, vamos para os exercícios do capítulo. Explica o significado da expressão termo médio. Esse termo sempre tem com relação,
sempre é com relação aos extremos, a a posição que o nome implica, sempre tem com relação aos extremos, a posição que o nome implica, né, ele está sempre no meio dos extremos? Acho que é uma pergunta bem capciosa, né. Distinga a necessidade da consequência da necessidade distinga a necessidade da consequência da necessidade do consequente. A lógica em alguma forma tenta garantir ambos? Tem que pensar bem o que que é essa coisa, né, a necessidade da consequência da necessidade do consequente, né, mas a gente falou isso, tem a ver com, ah, os raciocínios serem quando as premissas são corretas, a conclusão é correta, né, mas se as premissas são falsas, a conclusão é sempre falsa, ela não pode ser verdadeira também, né. Dê as regras de qualidades e quantidades que são necessárias e suficientes para garantir a validade de um argumento silogístico. Dê um exemplo em que uma e apenas uma das regras é violada. Esse apenas uma é bem chato, né, mas como é possível que E e O seja sempre verdadeira e I e O nunca, se a única diferença é a ordem das premissas? Determine as regras da terceira figura e enumere totalmente as características dessa figura. Por que P nunca ocorre? Esse P é o, né, nas mnemônicas, né, para fazer o per accidens, né? Nunca ocorre na primeira sílaba do nome de nenhum silogismo. Ele tem o mesmo significado em Darapti e Brahmantip. Porque em todas as figuras a conclusão deve ser negativa se a premissa menor for negativa e a conclusão não pode ser A se o termo maior for o sujeito? Qual o uso especial da segunda figura do silogismo? Construa um exemplo de argumento real, ou seja, sem símbolos, né, usando palavras mesmo, né, em um dos modos dessa figura. Reduz o barroco diretamente e indiretamente. Tem um jeito de reduzir o barroco diretamente, né, usando termos ah, infinitos, né. Mas eu acho que esse uso especial da segunda figura a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Assumindo as regras gerais do silogismo, deduza que o A o A O só é possível na terceira figura. Prove que nada pode ser inferido de duas particulares, nós fizemos isso. Prove que se o termo médio está distribuído duas vezes, a conclusão deve ser particular. Interessante esse, né? Defina processo ilícito e explique com ilustrações as razões da ilicitude, né? É o termo que está definido, está distribuído na conclusão sem estar distribuído nas premissas, né? Caso isso não tenha ficado claro. Por que uma O pode ocorrer como premissa maior apenas na figura 3 e como menor apenas na figura 2? Mostre que todos os silogismos de primeira figura podem ser direto ou indiretamente reduzidos à bárbara. Isso acho que eu acabei não falando, né? Mas eu posso fazer depois. Resolva alguma exemplo é ótima, né? Algum exemplo curto de proposição geométrica. Ele dá o exemplo de Euclides, livro 1, proposição 6. Você pega o Euclides, né, e transforma num silogismo constituinte, né? Porque às vezes não está exatamente não está na forma silogística exata, né? Então, mas transforma uma proposição do Euclides, uma demonstração do Euclides em silogismo, né, indicando as premissas maior e menor em cada caso e mostrando quais axiomas ou proposições anteriores foram introduzidos e como. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade aí para curtir, comentar, compartilhar. Espero que tenham gostado. Até a próxima.